Cast. Podcast New Way. Oi, gente, eu sou a Érica do Douglas. Eu sou o Douglas da Érica. Bem-vindos a mais um episódio do New Way Cast. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, já quero te convidar a ir lá. @Ministério da Família IBA. E se você quer saber tudo o que está acontecendo no mundo e na juventude da nossa igreja, @SouNewWay. Isso também. Aí, tudo sobre relacionamento e família. Se ainda não ativou as notificações e não segue a gente lá no nosso canal Atitudes TV. E agora a gente também está na TV da família Bem Mais TV. Hoje é com muita alegria que a gente tem um casal muito especial, não é? Intercontinental, né? A gente conseguiu e a gente vai estar falando sobre a importância de impactar gerações. Através da vida deles, né? Sim. Gerações já estão sendo impactadas. É verdade. Pela profecia. Eu poderia apresentá-los ele aqui com muitas funções, não tem nem títulos. Mini currículo, né? Não tem é mini um currículo gigante, gente. Mas tem algo que define muito bem eles, que são os nossos ministros de família, é o Josiel da Silze e Silze do Josiel. Sejam muito bem-vindos ao New Way Cast. Obrigado. Estamos felizes de estar aqui com vocês. Muito bom ter vocês aqui. Vamos lá. Bem, muita gente já conhece a história de vocês, né? Muito tempo. Vocês estão aqui há 20 anos? Na Atitude? É. 15, 16 anos. 15, 16, eu falei pro Douglas assim, tá vendo aquele casal? Ele achou muito pretensioso da minha parte. Eu falei assim, então... eu vou conhecer aquele casal, vou ser amiga daquele casal. E ele falou assim, ele é o vice-presidente da igreja, eles são ministros de família da igreja. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Então, assim, o primeiro impacto na minha vida sem conhecer vocês foi vendo vocês de longe. Como família. Como casal, como família. Vocês já tinham algo diferenciado. Que responsabilidade, hein? Mas Deus foi bom, nos uniu e a gente está aqui. O impacto que vocês causaram em mim sem conhecer vocês de perto. Isso é muito legal, né? Porque através da igreja, através da família de Cristo, a gente tem oportunidades que a gente não teria se não fosse a igreja. Verdade. Que é conhecer pessoas como vocês, como outras pessoas que a gente conhece e trabalha junto aqui e formar essa grande família, né? Então, eu sempre digo para os meus filhos, né? O importante de estar numa comunidade, como uma igreja, por exemplo, é que você constrói as relações através do amor de Cristo. Se não fosse o amor de Cristo por nós, né? A gente não teria esse privilégio, né? Então, para a gente é uma honra muito grande também trabalhar com vocês e caminhar com vocês durante esse tempo nos últimos anos. Silze, você sempre foi muito dócil, né? Muito carinhosa, muito criativa. Você já impactava ali? Você já sabia que você ia ser uma mulher que iria impactar outras pessoas? Eu fico lembrando da minha infância, sabe? Assim, minha infância, eu falo para todo mundo, a minha infância foi maravilhosa. Tanto a infância quanto a adolescência, entrando ali na juventude, foi assim, eu vivi num meio cristão, né, com meus pais, com meus avós, e meu pai, ele era Gideão Internacional, aquele pessoal que entrega Novos Testamentos em hospitais, presídios. Então, eu acompanhava isso o tempo todo, né, e a gente ia para uma igreja longe de onde que a gente morava, passava o dia inteiro dentro da igreja, porque não tinha como voltar, porque na época era culto de manhã e culto à noite. Sim. Isso aí, antigamente então, crente dessa tinha... época. Crente raiz, ainda né? fazia evangelismo durante o dia. Exatamente, ainda não ia é? para a pracinha com caixa de som e violão, né? E ali eu fui criada dessa forma. Então, assim, já dentro de mim já sabia que o evangelho estava enraizando ou enraizado e que eu não ia parar por aí. E, assim, algumas certezas que Deus dava para mim, sabe? Respostas. Eu mesmo criança, eu mesmo adolescente, eu já tinha algumas respostas, assim, positivas em relação ao meu futuro, né? Do que eu queria ser
do que com quem eu iria casar, não sabia com quem, mas eu já tinha um perfil? Um perfil, né, Já sabia que ia ser bem-sucedida, né, no casamento. Você sabia. Você escreveu a cartinha lá para Deus, descrevendo? Não, eu não poderia até ter feito ele anda isso. impressionado, porque os jovens de hoje... os jovens estão fazendo isso. Estão fazendo, Eles né? fazem lá a carta, Como eles querem o futuro isso aí, cônjuge. uma forma, né? Mas será que eles têm orado por isso ou só escreve? Mas é uma forma legal Sim. de falar para Deus, Sim. né? Porque Deus está em todos os lugares, se Ele está ali prestando aquele culto ali, entregando a vida dele. Pedir e dar-se-vos-á, né? Exatamente, as portas se abrem e o Senhor é abençoador e Ele nos ouve, né? Então, na minha trajetória, eu sabia quem que eu poderia ser, né? E eu fui. Então você já foi assim, sendo preparada e sendo impactada pela sua família de origem, pelos seus pais. E você gostava? Porque hoje a gente passa uma dificuldade com os filhos de não querer estar na casa de Deus o tempo todo, trabalhando. E você não, você foi muito impactada positivamente. Sim, positivamente. É claro que eu ali, como menina, imagina, 13 anos, 12 anos, né? Chegava num domingo, vamos para a igreja. 9 horas a gente tinha que estar na igreja a 60 quilômetros de distância da nossa casa. Então, tinha que sair muito cedo. A gente era muito crente, né? Aí ficava ali o dia inteiro, depois para o culto da noite. A gente saía 11 horas da noite, mais 60 quilômetros de volta. Então, é claro que ali, em alguns momentos, eu falava assim, não tô quero cansada, ir, né? estou cansada. Mas 98% desta minha vida, eu ia feliz, eu vivia, eu sentia que eu estava vivendo. Estou vivendo. E, assim, Deus falava muito comigo. Eu sentia Deus ali o tempo todo. E com você? Josiel? Foi diferente? Não, foi muito diferente, não. Eu acho que, pegando o gancho no que a Silvia falou, né, naquela ocasião, estou falando aí de 50 anos atrás, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, dependendo... no caso dela, um pouquinho menos, no meu caso, um pouco mais, na época de adolescência e juventude. A gente não tinha também as ofertas que os jovens de hoje têm para concorrer com o tempo de igreja. Então, o programa da minha família era uma família muito humilde, e o programa de final de semana era igreja, não tinha outro programa. Não tinha cinema, não tinha teatro, não tinha parque de diversão, nem tinha dinheiro para isso, então era ir para a igreja. Tem gente reclamando da vida hoje, né? Então não dá nem para a gente dizer que está errado hoje. É que nós temos como líderes desenvolver uma outra habilidade de retenção das crianças e dos jovens na igreja, diferentemente daquela nossa época, né? E a gente não tinha muita opção. Hoje as crianças de 13, 14 anos escolhem o que quer fazer. Na nossa época não escolhia. Os pais ainda tinham opção, autoridade. é isso, né? Ou isso. Não, e os pais tinham autoridade, né? Hoje, infelizmente, os pais, até para o sistema de compensação, acaba cedendo muito, né? Pela ausência de estar em casa, e acaba cedendo. Então, tem uma série de fatores que essa geração sofre, que a gente não viveu, né? Mas eu também fui criado no lar evangélico, tive esse privilégio, né? Que é uma coisa que eu considero um privilégio, porque não sei o que teria sido de mim se eu não tivesse sido criado no Evangelho. Mas, e falo a mesma coisa como pai, né? Se eu não tivesse criado meus filhos no Evangelho, como é que eles estariam hoje numa cidade como o Rio de Janeiro, né? Mas eu confesso que eu não tive o mesmo pensamento que a Silvia teve quando adolescente, tipo, eu quero impactar gerações, eu quero impactar gente lá na frente com o meu trabalho. Eu simplesmente desenvolvi o meu trabalho da melhor maneira possível e as coisas iam acontecendo, e eu sempre atuei muito em várias áreas da igreja, né? Acabei sendo criado na igreja, então desde cantar em coral até ser líder de juventude e
tesoureiro, vice-presidente, tudo mais. Então acabei Ele foi vice-presidente com 22 anos, era vice-presidente Da igreja? Vice-presidente da igreja. pastor corajoso. Deus está te chamando, irmão. Já era isso. O pastor era muito corajoso. Já era visionário, né, Silvia, esse pastor, né? É verdade. Mas Eu tinha o visto, fato é sabia. que o fato de ser criado no Evangelho com pais que têm princípios e valores cristãos, isso nos conduziu a essa firmeza, né, que a gente tem até hoje, e, graças a Deus, mesmo sendo nossos pais simples, mas com valores que a gente vai carregar pro resto da vida, para os nossos filhos e espero para os netos. Vou dar uma fugidinha do tema aqui, pegar o que a gente falou no podcast anterior. Não tiveram vontade nenhuma não de ver o que tinha de bom lá fora? Em algum momento passou isso pela cabeça? Ou não, nunca me arrependi, assim, o que aconteceu foi muito bom até hoje? Não, eu nunca tive vontade, tive oportunidades, muitas, né? É só para o povo entender que o que passa lá fora, passa aqui dentro, passa na cabeça de todo mundo. Não, é lógico, no meu período de adolescência e juventude, né? Cheguei a experimentar um trago de cigarro, né? Cheguei a experimentar bebida. Mas viu que não era bom. Isso membro de igreja batizado, que eu me batizei com 9 anos, né? Eu sempre digo que eu me batizei com 9 anos, mas me converti aos 18, né? Então, lógico que eu tive aí minhas vontades, mas quando você conhece a verdade, né? Tem um exemplo muito interessante que a gente usa no Casados para Sempre, que é o exemplo de como os bancos fazem para treinar. Você foi bancária, você deve já ter ouvido isso. Para treinar os caixas, para descobrir o que é nota falsa e o que é nota verdadeira. Eles só treinam para eles reconhecerem as notas verdadeiras. Não mostra o que é falso. Então, que analogia que a gente faz aí? Você não precisa conhecer o que é ruim para poder negá-lo. Você conhece a verdade, para que você quer saber da mentira? Verdade. Então eu sempre acredito nisso. Fui criado no Evangelho, conhecendo a verdade. Isso te ajudou, né, muito. Me ajudou, porque... E ajuda até hoje para quem está assistindo a gente, achando que pode sair do caminho, né? Não precisa. Não precisa nem testar, já está aprovado. Já É nota sabe, falsa. é falso. De R$1.000. Então, eu vou testar uma droga para ver se é bom. Sim. precisa. Verdade, está certo, não precisa. E vocês acham que essa criação de vocês ali com a verdade, com a palavra, né, com a integridade, e até com o exemplo dos pais de vocês, né? Porque vocês desde novos eram muito ativos na igreja, né? Sempre trabalharam muito. Isso veio contribuindo na vida de vocês pela vida dos pais de vocês? Veio contribuindo. Assim, mesmo depois de casadas, né, a gente continuava honrando assim, o que eles fizeram, né, ali. A gente não estava mais na casa deles, mas a gente parece que era a continuidade. A nossa casa era a continuidade da casa dos pais, né? Então foi simples, foi natural, porque por felicidade nossa, nós casamos com os mesmos valores, né? Então, assim, deu certo porque tinha os mesmos valores? Uma porcentagem muito grande, sim, né? Sim, porque... Vocês reproduziram o que vocês aprenderam. Exatamente, que deu certo lá. E foi fácil, né? Não significa que um casal que não teve isso, que não será o líder, que não chegará, né, ali da forma como Deus espera, né, que a família dele seja e tal. Mas, no nosso caso, foi assim, isso tudo contribuiu para que a gente pudesse agir com os filhos, com as pessoas próximas, com as pessoas da igreja, naturalmente, né? E isso a gente vem tentando trazer tudo isso, né? Não, isso é bom porque, assim, no militarismo a gente tem a gente não, né? Com toda a instrução, a gente fala que o líder tem que comandar pelo exemplo, o comandante é pelo exemplo, porque aí ele fala que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta.
Isso é muito forte quando vocês trazem a questão da família de vocês, ajudando a formar a nova família. Porque quando é muito diverso, não é que seja ruim, como você falou, vai ter ajustes, só que vai ter mais tempo de ajuste até você criar sua identidade. Quando já está mais que alinhado, vamos dizer assim, está mais parecido, é mais fácil seguir, entendeu? E é uma responsabilidade, né? Essa questão aí, né? Sobre nós, né? O que a gente está falando aqui é uma responsabilidade muito grande, porque isso exige muito que a gente permaneça de pé, né? Permaneça. E as coisas que acontecem na nossa família não é assim, é uma família normal, que acontece coisas positivas e coisas negativas, né? Mas a gente tenta ser exemplo, tenta aconselhar da melhor maneira possível, né? É uma coisa que eu gosto muito de falar para os pais, e acho que nesse ambiente aqui está propício, porque a gente está falando de família, de princípios e valores que a gente traz dos nossos pais, né? Os nossos avós, tanto meu e dela, quanto os nossos pais, né? Trouxe até a gente esses valores e princípios. Então, meus pais aprenderam com os pais dele, e os da Silvia também. Lindo. Nós aprendemos com os nossos. Você estava falando do exemplo, né? Tanto os pais dela como os meus, ultra engajados na obra do Senhor, ultra, sempre, e fez com que a gente também copiasse isso como exemplo, e o que a gente quer é passar para os nossos filhos e eles passarem para os nossos netos. Então, assim, o exemplo é muito importante. Então, eu quero falar para você, pai, que nos está ouvindo, se você quer que o seu filho se engaje na igreja e você, mal assiste pela internet os cultos, não vai acontecer, Não dá, porque né? parte é o exemplo. Né? Verdade. O principal ensinamento, como você falou, Douglas, é um exemplo. E é assim, muito raro, né? Não é muito raro, é exceção à regra. Agora eu vou botar, é melhor assim. É exceção à regra quando os filhos vêm e têm essa postura diferente dos pais. Porque aí é pela transformação, porque aquela pessoa ali decidiu buscar. Não foi um padrão de geração que foi transmitido. Essa é importante a gente pensar na paternidade como divina, de transmitir para as gerações. É exercer a influência sobre a vida dos filhos. Porque quem vai entregar o filho ao Senhor sou eu. Deus vai perguntar, cadê a Lavínia que eu te entreguei? Como ela vai chegar até mim? Os filhos são a herança do Senhor. Eu tenho que apresentá-la de volta. Exatamente. Excelente ponto. Exatamente. A responsabilidade, né, do sacerdócio de pai e mãe não é transferido para ninguém. A responsabilidade de quem é pai e mãe que tem que ir. E me digam uma coisa, vocês estão há 36 anos casados. Há quanto tempo vocês trabalham com família? Pelo menos mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né? Desde outra igreja em Belo Horizonte, a gente já trabalhava com Já trabalhava com família. mais de 20 Lá anos. em BH, né? Sim. Por que esse amor, esse desejo e esse desafio que é trabalhar com família? Uma coisa que não foi nos dada foi uma imposição. Alguém sugeriu, vocês poderiam trabalhar na área de família. O que vocês acham? Vocês podem tentar? Vocês podem, pelo menos, começar? Novamente eu digo, foi muito natural. Lá em Vila Marília, na nossa igreja de BH, A gente começou com um jantar de namorados, com um né? jantar de namorados. Jantar os namorados, aí depois... Vocês foram jantar ou vocês prepararam? Não. Preparamos. Fizemos jantar dos namorados na igreja, na própria igreja, a gente organizou tudo, e a partir dali foi despertando outros eventos, até virar um ministériozinho. Exatamente. E assim, naquela época, todo mundo se juntava para fazer as coisas, né? Eu lembro até hoje, tem foto. Era bom, né? Desse jantar, época. tem foto, né? Da gente fazendo cortininha de papel crepom para ficar romântico, sabe? Pondo abajur, essas coisas assim que naquela época assim encantava, né? Era assim mais simples, mas era um simples, mas assim estava todo mundo junto querendo crescer, né? A gente também queria estar crescendo, então foi assim bem orgânico, né? Foi muito orgânico, foi natural. A gente, bem natural. Quando se deu conta, já estava engajado nisso.
Que é um desafio, E também né? é uma maneira da gente trabalhar juntos, né? Porque você imagina, se você pega o Ministério de Louvor, outro pega o Ministério Kids, você começa a dividir um pouco o tempo. Eu viajava muito, então eu já viajava muito. Então a gente tinha que fazer coisas na igreja que permitisse a gente ficar junto como casal, senão domingo a gente ia passar o dia inteiro separado. Olha a importância Então, de você, né? Casal. Na hora de escolher o ministério, você tem que pensar nisso. Isso né? aí, a identidade, né? Por isso que quem vê o Josiel vê a Silze. Quem vê a Silze vê o Josiel, não é? A identidade do casal de vocês Exatamente. foi firmada e desde cedo. Esse teu relato é muito bom porque quando a gente casou, eu estava muito envolvido e comprometido dentro da igreja com ministérios. Eu estava no louvor, então o ensaio era sábado. Eu era recém-casado. Então sábado à tarde eu estava onde? Na igreja. Aí domingo tinha culto da manhã, culto da noite. E segunda-feira começava tudo de novo. Tudo de novo. Então assim, sábado e domingo eu estava na igreja. E ela estava em casa, porque ela não cantava, não tocava, não fazia nada. A gente até participou do louvor também, porque eu tocava e ela cantava, então a gente participava da banda, depois participamos do coral, que aí os dois também tinham ensaio no mesmo horário. Muito sábio, né? Estavam Muito sempre sábio. juntos, gente. Raramente a gente desenvolveu alguma atividade na igreja de maneira individual, raramente. E não satisfeito, eu fui pro teatro, que era ensaio às quinta-feira. Nossa. Teatro, Aí, cantina, tesouraria. Cantina, tesouraria. Então aí foi quando Deus falou aí, ó. Vem. Eu orei e falei, Deus, não dá, né? Vamos lá. É lógico que não tem regra para isso, mas é muito comum você ver casais que estão com desafios e não priorizam isso na igreja. E tá cheio de atividade na igreja, cada um para um lado, não tem tempo junto. Aí eu orei, falei, Deus, dá alguma coisa pra Érica virar crente. Fica mais frequente, Só eu que né? fico trabalhando na igreja e tal. Aí foi lá, Deus abriu a porta. Tava lá sendo Marta e eu com a boa parte sendo Maria, né? Aí foi oferecido os adolescentes pra ela. E aí eu fui junto. Foi oferecido pra ela. Mas aí, mesmo estando nas outras atividades, eu fui junto pra estar com ela Muito e apoiando. Começou Já aí. casados. Legal. Já era casados. Só que eu tava aí. em várias atividades, ela não tava em nenhuma. então a gente- Tava conflito aí, dentro de legal. casa. É importante você falar de estar junto dentro da igreja, não separado. A gente tem uma coisa em comum então, porque quando me ofereceram a classe de EBD de adolescentes, foi que Deus me deu a oportunidade de conhecê-la. Aí, galera, a chave tá nos adolescentes, ó. Porque ela era adolescente, eu já era jovem, porque a gente tem diferença de 5 anos, eu tinha 20, ela tinha 15. Então eu dava aula para ela na classe de Olha, o EBD. professor de olho na aluna. E aí eu comecei a perceber que ela estudava a lição fielmente, muito Caxias, né? Querendo Impressionar o professor. impressionar o professor. Meu Deus. Como é que é para vocês estarem há tantos anos impactando casais e famílias e pessoas? Como que é para vocês? A gente não sabe os frutos, né? A gente não Eu ia perguntar, sabe. já parou para prestar atenção nisso? A gente não sabe, né? Assim, Mas sabe que gera frutos. sim, assim, por onde que nós estamos passando, o que que a gente está deixando, o que é uma observação, é um olhar. Então, assim, nós estamos, todos os líderes estão sendo observados, né, o tempo todo. Então, assim, você pode impactar uma pessoa negativamente ou positivamente, né? E a responsabilidade do líder, nossa, mas ela é líder de família e está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? Mas É uma grande a gente- responsabilidade, né? uma Quando eu falo assim, eu responsabilidade, sou mas- líder de família, a pessoa já olha assim. O que a gente tem que ter cuidado e a gente não se cobra para isso a gente não tem que ser uma família perfeita para trabalhar com família. A gente vai ter os nossos porque não percalços. existe, né? Perfeição. A questão é Perfeito você só ter um, sabedoria para lidar com as nunca. com as dificuldades. Agora, conseguir perceber o impacto, eu particularmente tenho mais preocupação no seguinte: se eu estou impactando e alinhado com o propósito que Deus tem na nossa vida. O impacto nas pessoas vai ser consequência do trabalho. Vai ter alguns impactos negativos, muitos positivos, talvez, espero. Mas a motivação não é essa, quero impactar as pessoas. Eu quero agradar o Senhor, fazer o trabalho dele. E escolhemos essa área para trabalhar, né? Mas acho que
além de impactar a nossa própria família, porque acho que tem um impacto que a gente não consegue nem quantificar, mas é na própria família. E muitas vezes a gente ouve nossos filhos, eu não sei como é que vocês dão conta de tanta atividade. Já ouvimos isso. Trabalho, igreja, eventos, viagens. Como que dá conta? Como que dá conta? Como é que Como consegue que dá conta? administrar? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Pergunta para ele. Deus sabe. Você trabalha pra caramba, viaja, né? E tá dando conta, tá trabalhando. E é interessante que vocês não são só líderes de família que acompanham a gente, mas vocês aconselham casais. Como que tem tempo ainda, né? Para aconselhar, para parar, ouvir. Hoje que as pessoas mais querem serem ouvidas, querem ser acolhidas, né? Querem uma palavra. Por isso que o SESC terapêutico está assim, as pessoas estão pagando para serem ouvidas e vocês ainda se colocam à disposição para ouvir e aconselhar pessoas. Por que vocês fazem isso? Vocês poderiam delegar, vocês têm um Ministério de Família enorme, com tantos líderes capacitados. Por que vocês se permitem? Não, a gente delega muito, a gente tem uma equipe muito boa, né? E grande. Isso ajuda muito, mas é importante a gente estar também na linha de frente para a gente ter mais contato com as demandas, né? Nós atualmente estamos aconselhando um jovem casal, né? Semanalmente investimos 2 horas do nosso tempo com esse casal, né? Ontem mesmo foi o dia disso. E isso é prazeroso também, porque a gente consegue contribuir para alguém e também entender que tipo de problema que os casais, especialmente os jovens, estão enfrentando no dia de hoje, porque são diferentes do que a gente... né? Eu, por exemplo, quando a gente namorava, eu não competia o tempo da minha namorada com iPhone, com Instagram. Hoje compete, né? Então, a questão virtual tá um problema hoje, né? Então a gente encontra um tempo para também ter esse contato com a realidade, né? A gente tem uma equipe de aconselhamento no Ministério. Esse casal poderia ter sido encaminhado para ele, mas a gente decidiu, vamos abraçar esse casal. Então, não dá para fazer muito, mas a gente tenta atuar em todas as frentes. Alguma coisa. Não, é bom essa fala, porque ela fala, a Bíblia fala que a gente tem que nos transformar renovando a nossa mente. Como é que a gente vai renovar se a gente não busca... A gente não ouve, né? Não o quê? ouve, não atenta para o que é novo. A gente estava falando dos tipos de brincadeira das crianças antes, não são os de hoje. Os problemas que eles enfrentam podem ser parecidos, mas são diferentes. Porque as causas são outras. Entendeu? A realidade E às vezes a gente não sabe qual também. é a causa. A gente sabe que o problema é semelhante ao que a gente enfrentou, mas não sabe qual é a causa. E aí a gente tenta tratar o problema e não trata a causa. Os vícios e oportunidades de fazer coisa errada, né, são diferentes. Por exemplo, até eu ouvi a pastora Mari falar que a gente está tendo muito adolescente viciado nesse jogo de aposta das bets e tudo mais. Eu não tinha me tocado que isso poderia ser um problema. Até os adolescentes estão nessa. Adolescentes. De apostas? Aposta. Não, eu nem sabia que era isso, eu vim descobrir. A gente então fica assim, preocupado com drogas e tudo mais. Mas tem e eu não me outras atentei coisas. que isso era um problema forte. Né? E é um problemão, porque virou um vício. Uma dependência igual a pornografia, por causa de um... E um vício leva a outro. Então você vicia num joguinho de aposta e tudo mais, para você pular para um outro tipo de vício, drogas ou bebida, Até mesmo um passo pequenininho. altíssimas, né? Sim. Que põe a perder, às vezes, É porque eles ficam viciados naquela adrenalina. É igual a gente tem agentes públicos que trabalham em alta tensão. E aí, quando ele vai para um lugar mais tranquilo, ele não consegue se adaptar, ele fica necessitando de algo que dê aquela injeção de adrenalina. São hormônios, são coisas... Só que ninguém sabe. E aí, entra no quê? No mundo da droga. O que vai dar aquela euforia de novo? A droga, a bebida, entendeu? E hoje, a gente está deixando... A gente que eu falo a geração, né? Esse conceito de apostas como se fosse algo normal. E aí, eu estava outro dia saindo da escola da Lavínia, e o ônibus na minha frente estava assim, profetiza. Profetiza é um linguajar o quê?
Nossa. Evangélico, né? Nossa. Vamos dizer, gospel. É. Mas isso é de um jogo de aposta. Ou seja, por que ele botou profetiza? É sinal de que quem está participando daquilo ali é do nosso meio, porque senão ele não botaria aquilo. Aquilo ali para atrair É, e ou fazer um então link com atrair, uma coisa legal. Não, mas normalizar. eu acho que vai além, José. Eu acho que as pessoas do nosso meio que participam daquela comunidade, antes dele usar esse slogan, ficaram, vou profetizar que vou ganhar, porque você tem que adivinhar o futuro. E aí eu falei, gente, então, quer dizer, pelo que eu estou vendo ali, o percentual de crente participando disso é muito grande. Para eles já estarem usando jargão cristão, é porque já faz parte da comunidade. É um marketing. Então aquilo ali me impactou realidade, né? negativamente. Triste realidade. Por que a necessidade de continuar impactando gerações, que é o tema do grande congresso da família que a gente tem vivido, sonhado, orado? Por que a necessidade? Diante do que a gente está vendo, o que está acontecendo, né? Rumores de guerra, as questões aí essas questões todas que estão nos assolando, né, como cristãos no mundo, né, no Silvia? mundo, Não só o aqui, mundo né? inteiro, né? Isso aí mexe muito com a gente, muito. Eu não consigo ir lá para a guerra que está acontecendo, 2 guerras, 3 por aí. Eu não consigo ir lá e fazer algo lá, entendeu? Eu não consigo. Mas eu consigo fazer isso com alguém muito próximo de mim, de impactar com a minha vida, com os meus valores, impactar para que o mundo não acabe nessa situação que a gente está vendo, para onde que está indo, né? Sim. Tá bem complicado. Como esse tema veio como um alerta, como um socorro, como um... Eu acho que é bem nessa linha que a Silvia falou. Muitas vezes nós ficamos pensando que a solução do mundo tem que vir de um governante, Exatamente. né? Tem que vir de uma revolução enorme de avivamento e etc, etc. E a gente esquece exatamente do que ela falou, que nós temos capacidade de influenciar talvez meia dúzia de pessoas à nossa volta e a gente não está fazendo. E se cada um tomar essa responsabilidade de impactar alguém à sua volta, e aí pode ser a sua geração futura, né? Ou a sua geração dos pais. Hoje tem filhos influenciando os seus pais a vir para a igreja, por exemplo, né? Quantas histórias a gente tem de pais que vêm para a igreja por causa dos filhos, né? Então, nós não precisamos ir para a África para pregar o evangelho, né? E nem para ajudar as pessoas, e nem para o Irã e Iraque para poder tentar apaziguar uma guerra. Mas e a nossa volta, no nosso trabalho, na nossa escola, né, na nossa família? Que tipo de impacto a gente está causando? Né? Nós convivemos pelo menos com 2 gerações, uma acima e uma abaixo da gente. Exatamente. Né? Os nossos filhos, que é a geração acima, e a geração antes de nós, que são os nossos pais. Então, o que eu tenho impactado essas gerações? Porque o que eu impactar para os meus filhos vai ser o que eu vou deixar para os meus netos de herança. Então, acho que tem muito nessa linha, e eu acho que o maior desafio de pessoas na nossa faixa etária é entender a demanda dos adolescentes e jovens dessa geração, que são diferentes das nossas. Sim, E aí eu falo como líder do Ministério da Família, mas eu falo também como gestor de uma empresa, que muitas vezes eu me deparo numa situação que eu tenho que administrar com um jovem de 25 anos na empresa, que tem uma cabeça muito diferente da minha, em vários aspectos, né? Talvez não tenha a mesma maturidade psicológica que a minha, mas capacidade intelectual e tecnológica muito superior a mim. Então, é um desafio. Então, não adianta eu falar que quero impactar gerações sem entender as diferenças também das gerações e as demandas, né? Você se colocar no lugar do outro, né? Tentar, de fato, entender e contribuir na vida do outro, né? Que foi? Você tá ansioso? Você quer o quê? Você quer a pergunta, a surpresa? O José falando aqui, eu vi um filme ele viaja, que os dois coroas eram estagiários na Google, né? Senhor estagiário. Então, assim, mostra... antigo, hein, gente? O filme já é antigo, mas já retrata
Eu lembro desse filme. Dualidade, É. Só que ali eles, como antigos, entraram no meio dos jovens ali para botar ordem na casa. E eles aprenderam também. Então é o desafio, não só fora, como dentro da igreja. Porque para a gente impactar gerações, a gente tem que entender a mente e o coração deles para transmitir também valores que possam agregar a eles. Por exemplo, quando a gente chega numa igreja e o templo está todo preto, né? Antigamente falava que era de Satanás. Não é? Só que A isso... bateria já era, gente. bateria. Só que sim, se a juventude está se sentindo bem, isso é uma maneira de reter Ter eles jovens. aqui, né? Temos que usar essa estratégia. Não é Bênção, do tudo diabo a bem. estratégia. Sim. É isso aí. Né? Estratégias, toda estratégia. Deus, ele é um Deus de estratégias. A guerra é feita de estratégias. Então a gente tem que também entrar na guerra usando estratégias para conquistar o terreno do inimigo. Sim, é isso aí. E aí, vai vir hoje a pergunta? Pode vir? Trazida hoje pela maravilhosa Thay. E solteira. Ai, que linda! Ela é maravilhosa. Olha, preste atenção, olha para ela, você aí. Maravilhosa. E ela tem orado muito, hein? Então, vigia, que não vai ser fácil pra você não, viu? Quem entra aqui na equipe, né? Quem entra na equipe... Solteiro namora, solteiro casa. namora, quem tá namorando casa. Então vamos orar por isso. Que bom. Essa pergunta não foi por mim, quero deixar bem claro, viu? Que eu não ia ter essa... Foi dos telespectadores? Foi da equipe. Eu não ia fazer pergunta pro meu chefe, viu, gente? Pra minha chefa. Eu não. Mas vamos lá. Como vocês têm experimentado o impacto de suas ações e decisões na vida dos seus filhos? São 2 perguntas. E quais estratégias vocês acreditam serem essenciais para deixar um legado positivo e duradouro? Acho que essa você já tem feito, né? A segunda a experiência pergunta, de impactar seus filhos e a estratégia para... Eu acho que a estratégia vocês têm conduzido a gente aí, né? O Ministério de Família, conduzido os líderes com muitas estratégias, né? Ouvindo também, sabendo ali o que precisa ser feito. Eu acho que vocês... Um legado positivo e duradouro. Eu acho que os filhos, os valores, aquilo tudo que a gente queria como família, já foi incutido. A gente sabe que até os 5 anos, a criança, ela capta todas as coisas. A primeira infância é isso aí. A primeira infância, né? Então, a gente, como mãe, sabendo, tendo essa informação, você começa desde bebê, né, você colocar valores ali, entendimento de mundo, aonde que pode, onde é que não pode. O coleguinha falou isso e fez isso. Olha, ele falou isso, mas não foi legal. Ele fez isso, mas não foi bom. Uhum. E você não deve fazer. Então, isso aí, eu acho que no inicinho da vida dos filhos é que são jogados todas essas coisas boas que a gente quer plantar, né? E vocês conseguiram isso, né? Nós não somos donos da vida de ninguém, né? A gente presta conta da nossa própria vida, né? Mas eu creio que ali foi colocado coisas boas e nós temos 2 joias raras, né? Eu sempre falo. Sou muito orgulhosa dele. Deus foi muito generoso conosco, né? Muito orgulho dos Deus filhos, foi muito bom conosco em dar 2 filhos amáveis e comprometidos com o que fazem. E tenho certeza que eles vão dar continuidade ao legado que a gente tem trazido até aqui. Eles são filhos do Senhor. Eles são assim também porque eles são assim, né? Foram criados pelo Senhor, né? Geracional, assim como veio dos avós, dos pais e vocês passaram isso para eles, né? Uma palavra final, né? Se eu posso deixar uma palavra para as famílias, especialmente para os pais, se você conseguir impactar só 2 gerações, a sua futura e a anterior, você vai conseguir, né, de maneira geométrica, impactar muita gente. Amém. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui nesse New Waycast especial, né? Impactando gerações, que o Senhor continue abençoando, usando e fazendo, né? Amém. De vocês grandes. E muito obrigado por vocês estarem liderando tão bem esse ministério, né?
do Obrigada. New Temos bons Way. líderes, né, amor? Nós temos bons líderes. O exemplo arrasta. Quando eu cheguei Obrigada e vi, pelo convite. Quando eu cheguei e vi carregando cadeirinha, né? Eu falei, gente, esse é o líder que serve, né? Como Amém. Jesus. Né? O Amém. principal líder foi Jesus e a gente aprendeu com ele a servir e a gente aprendeu com vocês. Então, que Deus abençoe muito vocês, a família de vocês, as gerações de vocês. Amém. Obrigado. Recebe. Obrigado pelo convite. Nada. E você que foi impactado, que ficou aqui com a gente assistindo o nosso podcast, já quero pedir para você compartilhar para mais pessoas serem abençoadas e impactadas. E na próxima semana, a gente se encontra aqui na Atitude TV e na Bem Mais TV. Tchau, gente. Meu beijo e até a próxima semana.